Pegando a parte da Bíblia hebraica, o que a gente pode se basear, se é que tem como a gente se basear no que é certo, o que não é, quem é que está certo, quem é que não é, qual a tradução? O intuito desses textos é serem pedagógicos, ou seja, o intuito dos textos é que eles ensinem. E esse ensino do texto é que não pode ser comprometido, ou seja, a mensagem. Na Reino nós temos uma linguagem diferente, por exemplo, a gente não chama o altar de altar, porque nós entendemos que altar é um lugar onde se matava os animais no Antigo Pacto, né? As ofertas de manjares, as ofertas de alimento, e isso é um altar. Você não vê essa ideia do altar no Novo Testamento, então a gente chama de palco. Por quê? Porque o sagrado não é o lugar, são as pessoas. Eu tive julgado a minha fé, meu conhecimento bíblico, por ser amigo do Pablo Marçal e por ter feito uma viagem com ele para o Oriente Médio. Ou seja, nós fizemos o caminho da Bíblia, andamos por todas as terras onde a história bíblica é contada. E por estar posicionado perto dele, já fui alvo de um preconceito incrível. Olá amigos, tudo bem? Eu sou Thiago Viegas e você está no BC Primecast. E hoje estou com uma presença ilustre, um homem de grande sabedoria, um homem que eu admiro, pastor Eduardo Reis. É uma grande satisfação tê-lo aqui, meu irmão. A satisfação é minha, Thiago, é um prazer estar com vocês aqui, poder compartilhar um pouquinho da espiritualidade, do conhecimento bíblico, falar um pouquinho sobre igreja também, principalmente nesses tempos modernos, né? Parece que a igreja está se reavivando e há uma grande procura de jovens pela igreja e tem sido um tempo muito diferente, né? Parece que a galera está voltando para Jesus, está voltando para a igreja, está voltando para os princípios religiosos, né? Para os princípios espirituais. Vai ser muito bom poder compartilhar um pouquinho disso tudo com vocês aqui. Com toda certeza. Sabemos que é um momento assim muito feliz, um momento de avivamento, sobretudo na nossa terra, né? Nós aqui no litoral catarinense, em Balneário Camboriú, uma terra abençoada que Deus tem erguido muito o povo e o povo tem buscado cada vez mais ao Senhor. E antes de nós começarmos até para nós abençoarmos a nossa conversa e o nosso público que está nos assistindo, é sempre de nosso hábito quando tem uma liderança espiritual aqui nessa casa, nós pedimos que ele abençoe com uma oração, por gentileza. Vamos orar então. Eu vou orar o Pai Nosso, né, dentro de uma tradução um pouco menos conhecida, mas linda igual. E vou fazer essa oração para todos vocês que estão assistindo, possam participar conosco aí onde você estiver. Se você puder, feche os teus olhos e vamos orar juntos. Pai nosso que está no mais alto de todos os céus, sejam trazidos à tua presença todos os nossos dons e dádivas, em santificação do teu santo e amado nome. Pela santificação do teu nome, seja o teu reino atraído para a terra, e vindo o teu reino, que a tua vontade seja feita aqui embaixo na terra, do mesmo modo que ela é feita em cima, no mais alto de todos os céus. Antecipe, Senhor, as nossas bênçãos, e o pão que não podemos colher no sábado, dai-nos hoje. Perdoe todas as nossas dívidas, como também as nossas ofensas, e dai-nos um coração humilde para perdoarmos aqueles que nos devem, como também aqueles que têm nos ofendido. Não nos deixe cair em nenhuma tentação, antes nos livre de todo e de qualquer mal. Amém. Amém. Aí, ó. Que maravilha! Agora sim, agora estamos abençoados, podemos começar o nosso papo. E antes de mais nada, pastor, eu queria falar um pouquinho sobre a Reino, que é essa igreja que nasceu primeiramente no coração de Deus, que ele passou essa visão para o senhor, e me chama muito a atenção porque é algo diferente de tudo que eu já vi em termos de igreja, né? Começar pelo nome, a identidade visual, todo o conceito, a gente vê ali um cuidado, um planejamento, um carinho muito grande. Isso tem chamado muita atenção, e nós estávamos falando com os jovens, sobretudo com os jovens, impacta muito e acaba atraindo eles. Eu queria falar um pouquinho como é que nasceu essa visão. A Reina é uma igreja que nasce da minha paixão pelas Escrituras. Eu sou um apaixonado pelas Escrituras, um grande apaixonado pelas Escrituras. E essa paixão gerou várias escolas, né? Escolas de ensino formal e escolas também de ensino bíblico, de teologia livre. E a partir dessas escolas, muitos alunos, né, foram me incentivando cada vez mais a olhar para esse lado mais pastoral, porque à medida que eles iam estudando ou trazendo outras pessoas que iam se convertendo, essas pessoas iam ficando
sem um amparo pastoral. Eu geralmente enviava essas pessoas para as igrejas nas cidades delas, a igreja mais próxima que ela tivesse de casa, para ela conhecer, procurar os pastores. E numa aula dessa que eu estava dando durante a pandemia, foi um período que a gente ficou todo mundo em casa, e eu dei muitas aulas online, veio o chamado de Deus para que eu iniciasse esse trabalho. Então, em plena pandemia, foi que a Reino nasceu. Nasce realmente como uma resposta ao sofrimento, né, daquele momento que todo mundo estava passando com seus familiares, perdendo entes queridos. E a Reino nasce com a proposta de realmente ser uma resposta. Nós nascemos... eu lembro que a gente pagou pelo prédio, ali o calção, o primeiro aluguel, e a gente levou 3 meses para fazer a primeira reunião, porque o governador tinha fechado tudo. E aí, quando voltou a poder funcionar os prédios de igrejas, tinha uma limitação. Como a gente não tinha membro nenhum, então a gente pôde abrir. E a gente também foi mesmo nascendo nesse momento, né, a gente foi uma referência aí no combate à pandemia, ao coronavírus. A gente tinha lá uma máquina bem tecnológica que media a temperatura das pessoas, se elas estavam com febre ou não, antes de entrar no prédio. Também liberava álcool gel sem que a pessoa precisasse tocar em nada. Então a gente tinha toda essa tecnologia ali disponível. A gente distribuiu nesses primeiros meses de igreja 50 mil máscaras. Nós temos ali um membro da igreja que é um importador, e ele doou para a igreja essas máscaras, e a gente doou essas máscaras para os hospitais, para as clínicas aqui da cidade, de forma tudo gratuitamente. E foi uma grande luta aí no combate à pandemia. Recebeu uma moção na Câmara dos Deputados aqui de Santa Catarina, e essa moção foi para mim e para a igreja, foi muito legal. Nós nascemos na Rua Peru, aqui no bairro das Nações, com esse objetivo de levar o evangelho do reino para as nações, para o mundo todo. É uma igreja de gente apaixonada, gerada de forma orgânica. É uma igreja também de vanguarda, é uma igreja que consegue se comunicar com a juventude hoje, tudo de forma muito natural, de forma muito orgânica. Tudo foi acontecendo assim, numa igreja muito cristocêntrica, que tem Cristo como centro de tudo, que busca fazer de Jesus Cristo a nossa mensagem, que busca expressar mais a pessoa de Cristo do que a pessoa do ministro, do que a própria religião. Então é uma igreja, literalmente uma igreja de vanguarda. Uhum. Não, certamente é uma igreja assim que é uma grande referência, e como toda grande referência, como todo grande sucesso, acaba muitas vezes sendo alvo de inveja, alvo de críticas infundadas, e nós sabemos aonde a Reino nasceu. Conhecemos, né, o famoso caixotinho. Quem conhece um pouquinho da Reino sabe da sua história, e sabemos que nada é por acaso. São pessoas que foram inspiradas por Deus a estarem caminhando com vocês, e hoje a igreja, do tamanho que é e o reconhecimento que tem, não foi nada imposto, e foi algo que tu vê que há um mover de Deus ali, há uma vontade de Deus manifestada. E existe desde o princípio um senso de excelência em vocês, de como vocês trabalham com as coisas, da dedicação que vocês fazem. O receptivo de vocês é algo assim, diferenciado. Nós somos muito bem acolhidos. Tu chega às vezes cabisbaixo e tem alguém ali com um sorriso, com uma placa, com uma palavra. Desde o momento que tu entra no pátio da igreja, já tem todo um cuidado, todo um trabalho às pessoas que servem no estacionamento, às pessoas que são do receptivo, aos ministros, ao louvor. Tudo isso é muito bem trabalhado para que tu se sinta acolhido como uma grande família. E sabemos que essa excelência é algo que vem do coração de vocês, e muitas pessoas às vezes confundem o tamanho que a igreja tem hoje, a excelência que ela tem, a maneira com que ela se comunica, como algo elitista. E eu posso dizer de causa própria, porque já fui na igreja, conheço a igreja, que não é nada disso, bem pelo contrário. Mas as pessoas tendem a achar sempre negativo, sobretudo o cristão. Tudo que é excelente, tudo que é bom, tudo que prospera, parece que vira uma maldição para o cristão, parece que tu não pode prosperar, né? É verdade. Bom, o nosso primeiro prédio como igreja, né, na Rua Peru, no bairro das Nações, foi apelidado de Caixotinho, carinhosamente, porque ele era muito pequenininho. Era um prédio para 130 pessoas, e a gente chegou a colocar 400 pessoas numa reunião. Nesse prédio ali na Peru, a gente chegou em menos de um ano a fazer 4 reuniões por domingo,
porque como não cabia as pessoas, a gente tinha que fazer várias reuniões. Quando a gente saiu da Rua Peru ali para o prédio da Marginal Oeste, a gente já tinha mais de 1.000 pessoas na igreja. E isso era impensável, né? Primeiro porque todas as outras igrejas e todos os outros pastores da cidade já conheciam aquele prédio, porque ele foi uma congregação de uma igreja grande aqui da cidade, e todo mundo sabia que ele não cabia mais do que 100 pessoas, 100 e poucas pessoas, né? Então ninguém olhava para nós, ninguém se preocupava conosco, e isso deu para a gente muita liberdade para a gente crescer. E todo mundo levou um susto quando a gente mudou lá para Marginal, porque ninguém imaginava que a gente tinha tantas pessoas ali naquele prédio. Essa hospitalidade, Tiago, ela foi pensada pelo seguinte: eu preguei a minha vida toda e vivi muitas experiências de igreja. Quando nós nascemos como igreja, eu sabia mais tudo que eu não queria do que o que eu queria. E uma coisa que eu não queria era que uma pessoa entrasse na igreja e saísse da igreja sem que ninguém falasse com ela, o que é muito comum nas igrejas evangélicas hoje no Brasil, infelizmente. Às vezes a igreja se organiza em células, né? Ela se organiza de uma maneira que os pequenos grupos estão conectados, mas quem chega ali do nada nunca está conectado a ninguém e ninguém nem fala com ele. Então eu já vivi experiência aqui em Balneário de entrar em várias igrejas, assistir uma reunião e ninguém falar comigo. E veja, eu era um pregador conhecido, sempre fui um pregador conhecido. Então se isso acontecia comigo, imagina com alguém que ninguém conhece. Entende? Você entrar numa igreja, participar de uma reunião e ninguém te dá um bom dia, ninguém te dá uma boa noite, ninguém te falar, oi, tudo bem, como vai? Então nós pensamos isso lá na Rua Peru. Isso não pode ser elitista, porque nós estávamos num bairro de periferia. Você sabe que o bairro das Nações ali na Peru, onde nós estávamos, é periferia da cidade, ou seja, se você subir 2 quadras para cima, a cidade acaba, né? E nós fazíamos isso na rua, na calçada. Então, que elitista, ou seja, não tem nada de elitista nisso. A gente fazia na rua, na calçada. Nós não tínhamos as mesas para fazer. O que a gente fez? A gente comprou essas madeiras compensadas e nós mesmos, com a nossa mão, a gente construiu a nossa mesa, pintou de branco, né? E a gente põe essas mesas na calçada e ali a gente servia um chá, um café. Como a igreja era muito pequenininha, as pessoas falavam sempre assim para mim, principalmente os pastores, né? Rapaz, isso aí, quando crescer, você vai ter um problemão. Como é que você vai bancar isso aí? Porque eles achavam assim, na hora que crescer, você não vai conseguir mais comprar café, comprar chá, né? Para dar para as pessoas, comprar uma soda italiana. Diga-se de passagem, a soda italiana, que ficou muito famosa aí e viralizou na mídia nacional, na grande mídia, né? O que fez as pessoas acharem que a gente era uma igreja elitista, ela é mais barata que o chá. Só que no verão não dá para você ficar servindo chá. Então a gente serve um chá gelado e serve a soda italiana. E no inverno a gente serve o chá quente, né? Também a água saborizada. A gente sempre servia isso, mas na rua. A gente põe na calçada e servia na rua. As pessoas ficavam na rua, literalmente na rua, porque a gente não tinha espaço. O prédio era muito pequeno. A gente alugou a casa da frente e destruiu ela e reconstruiu praticamente para fazer o kids da igreja, né? Que ficava do outro lado da rua. Eu coloquei segurança lá porque eu penso que a igreja precisa ser um lugar seguro e nós somos extremamente criticados por colocar segurança. Mas eu penso o seguinte: se o meu filho está do outro lado da rua e não tem segurança, eu não deixo. Então, se eu não faço, eu não acredito que ninguém vai fazer, então eu coloquei segurança. Fomos extremamente criticados. Poucos meses depois entrou aquele cara com uma machadinha numa escola em Blumenau e matou as crianças, lembra? Sim. Eu falei, se fosse aqui, ia morrer ele. Entende? Porque às vezes a gente não acha que as coisas são importantes até que alguma tragédia aconteça. Então eu sempre tentei trabalhar me antecipando essas coisas para que elas não existam no nosso meio. Então nós somos uma igreja que protege muito o ambiente, fazer desse ambiente um lugar seguro para crianças, para adolescentes, para jovens, entendeu? Eu trabalho muito para que a igreja seja um ambiente seguro para eles. E então veja, não foi nada não foi nada pensado de forma chique ou elitista, né? Foi pensado em que as pessoas tivessem um mínimo de atenção. Então nós criamos 5 equipes que trabalham para recepcionar as pessoas na Reino, que é o parking, que é a primeira impressão que as pessoas têm da Reino. O parque é o pessoal do estacionamento, que ficava lá naquele momento na rua também. Eles põem uns coletezinhos e ficavam na rua ali gerenciando que as pessoas conseguissem vagas, que não parassem na garagem de ninguém, porque os vizinhos ficavam extremamente bravos quando alguém parava na garagem deles, ajudando as pessoas anciãs a descer do carro, as crianças, as famílias com crianças, às vezes com guarda-chuva para quando estava chovendo. E do jeito que a gente começou, a gente é até hoje.
hoje, né? Claro, só ampliou tudo, mas são os mesmos princípios. A segunda equipe que nós tínhamos é essa da hospitalidade, que ficava na calçada distribuindo o café, o chá. A gente escreve o nome da pessoa no cafezinho, porque eu li numa matéria, né, sobre a Starbucks, que as pessoas têm 80% de probabilidade de iniciar uma conversa nova, um diálogo com alguém que elas não conhecem, quando eles estão segurando alguma coisa na mão. Uhum. Aí eu lembrei da minha adolescência, né, que os caras às vezes pegavam uma bebida na mão, se achava homens e já ia chegar nas meninas e tal. Eu falei, cara, isso é verdade. Sim. O cara segura alguma coisa na mão e fica corajoso. Então, a gente põe ali o chá, o copinho na mão das pessoas que estão vindo e todas as equipes da igreja, elas saem do prédio da igreja e vão lá para esse momento de hospitalidade iniciar um diálogo, tentar iniciar um diálogo com uma pessoa que está vindo pela primeira vez. Então a gente pergunta, é a primeira vez que você vem, né? Você vem sempre aqui, e a gente começa a conversar para integrar essas pessoas à comunidade, porque o fato de alguém ir à igreja não significa que ela faz parte da igreja. Uhum. Então quando você ganha alguém para Jesus, depois você tem o trabalho de integrar essa pessoa ao corpo de Cristo. E esse trabalho é feito pelos voluntários da igreja e de forma muito orgânica. Então a gente escreve o nome da pessoa no copinho, porque aí a pessoa já chega, te chama pelo nome, te diz oi, né? E fala com você. Caso isso não aconteça, ninguém fale com você no parque, caso isso fale, caso a hospitalidade ali fale, ninguém fale com você, ou você não está disposto a ir lá pegar um café, porque é tímido, qualquer coisa, quando você está entrando na igreja, nós temos ali na porta da recepção, nós chamamos de front lobby, ou seja, as pessoas que ficam ali no nosso hall de entrada recepcionando, e eles ficam com as plaquinhas, né, dizendo bom dia, boa tarde, para que você realmente não viva essa experiência de chegar na igreja e ninguém falar com você. Que alguém fale com você, fale de forma agradável, com alegria, com um sorriso no rosto e tudo. E depois nós temos lá o pessoal do auditório que vai te ajudar a sentar, procurar uma cadeira, eles vão dizer para você bom dia, boa tarde, seja bem-vindo, né? Deus tem uma palavra para você, vou te ajudar a sentar, e eles vão te dirigir ali para o lugar que você vai se assentar. E na hora de ir embora ainda tem a equipe de Next Step, que fica coletando os dados de quem quer ser membro, de quem quer fazer um curso bíblico gratuito na igreja, porque desde que a gente nasceu até hoje a gente oferece vários cursos bíblicos gratuitos na igreja. E a gente fica coletando os dados das pessoas para os eventos, que querem vir nos eventos, que querem se inscrever. Então, a gente é uma igreja assim, muito orgânica. Então, essa ideia dessas 5 equipes ali para receber, nós chamamos de Welcome Team, ou seja, o time de boas-vindas. Essa ideia é para que ninguém entre na igreja e saia sem que ninguém fale com ele, entende? Uhum. Então, foi assim que nasceu. Ou seja, não teve nunca nenhum pensamento elitista ou de privilegiar pessoas, nada disso. Pelo contrário, de fazer que as pessoas todas se sintam bem, todas se sintam acolhidas, todas se sintam amadas, todas se sintam respeitadas, todas se sintam incluídas, né? Todas se sintam também importantes, porque elas são importantes, pessoas são importantes para nós. Aliás, na Reino, nós falamos o seguinte: nós fazemos tudo o que fazemos porque amamos a Jesus e amamos as pessoas, senão não tem sentido. Uhum. Realmente, esse amor, ele tem que ser igualitário, porque todas as pessoas são iguais perante o Senhor. Uma coisa que eu acho interessante na Reino é que vocês não têm distinção de pessoas, seja por cargo, seja por posição social, ou até hierarquia dentro da própria igreja. Então não tem essa assim, não, esse aqui é o irmão empresário, a gente vai receber ele melhor, esse aqui é o pastor fulano de tal, ele vai ter um destaque em vista dos outros. Lá todo mundo é tratado de uma forma igualitária, né? É uma característica mais pastoral. Isso sempre nas igrejas vai depender muito do pastor. Como eu sou um pastor que realmente eu vim do povão, né? Ou seja, na igreja, como que eu cresci na igreja? Eu era da parte do povão, nunca fui da parte da elite da igreja. Uhum. Quando eu fui crescendo ministerialmente, mesmo assim eu era aquele que veio do povão. Então eu sou muito do povo, eu gosto do povo, eu gosto de estar com o povo. E não dá tempo de você conhecer intimamente o povo assim, né? Quando a igreja cresce, então menos ainda. Eu nunca fui de ficar indo nas empresas, orar nas empresas, essas coisas que geralmente os pastores fazem, nunca foi do meu feitio. Então o que isso gerou na nossa igreja? Gerou que, como eu não sei quem é quem, eu trato todo mundo igual. Uhum. Então, e também isso foi gerado nos nossos líderes. Como eles não me veem fazendo isso, também eles não fazem. Então veja, vai muito do pastoreio mesmo. Então, ou seja, raramente a gente vai numa empresa para orar, a menos que essa pessoa seja membro da igreja e peça para que a gente vá.
e a gente envia os pastores, geralmente são os pastores da igreja que vão, nem sou eu, mas a gente não faz isso como ferramenta de evangelismo, como para ir lá ganhar o cara para Jesus, ou para trazer ele de uma igreja para outra. A gente não faz esse tipo de coisa. Então, outra coisa, a gente não tem controle na igreja de quem dizima, de quem oferta. Eu tenho zero controle, a gente nunca teve controle. Não tem lugar para colocar nome. Então, é uma relação entre a pessoa e Deus. Então, como eu não sei quem dá muito, quem dá pouco, então é mais uma forma de você blindar o seu coração para tratar todo mundo igual. Então, nós também não temos, na nossa igreja, desde que ela nasceu, não temos uma cadeira especial para o pastor, né? Lá no Caixotinho eu mesmo sentava na escada. Então tinha uma escada. E aqui no prédio da Marginal eu sento no sub, numa caixa de som que tem para os músicos ali, para o cara do teclado, da bateria, eu sento na caixa de som. Então a gente nunca teve uma cadeira especial para o pastor. Todos esses símbolos de poder que você pode se sentir subjugado ou pode se sentir subalterno a uma autoridade imposta, eu removi, sabe, essa ideia de pregar de terno e gravata, que eu cresci na Igreja Batista pregando de terno e gravata. Você não podia subir no altar da igreja sem estar com terno e gravata. Então eu removi todos esses símbolos que eu sinto e entendo são símbolos de poder que nos coloca de uma certa forma, mesmo que não intencional, nessa ideia coletiva e na mentalidade das pessoas de que essas pessoas são autoridades ou um poder acima delas e que elas têm que se sujeitar. Então, ou seja, eu prego de camiseta, de calça jeans, às vezes de boné. Peço para as pessoas na igreja não me chamarem de pastor, me chamarem pelo meu nome, de Eduardo, entendeu? Primeiro eu sou Eduardo, depois eu sou pastor. Então pastor é uma função, não é quem eu sou o Eduardo, que estou exercendo a função pastoral. Então mais importante é quem eu sou do que o que eu faço. Então eu sempre pedi para eles não conseguem, né? Porque vem todo mundo de uma cultura, né, na nossa nação. Sim. Mas eu sempre pedi, sempre falei, olha, me chame pelo meu nome, me tratem de igual para igual, quero que vocês discordem de mim, que a gente discuta as coisas, para a gente... se um líder está cercado de um monte de gente que concorda com ele, é muito fácil a gente ir para o buraco. Então, para que a gente possa caminhar bem, é preciso que haja discordância, é preciso que ideias sejam colocadas na mesa, que a gente possa discutir essas ideias e que as pessoas amanhã não sejam perseguidas, né, não sofram retaliações porque pensam diferente. Eu tenho uma história muito forte com essa questão das opiniões, então eu sempre dou liberdade para que as pessoas deem as suas opiniões e depois ninguém é tratado diferente. E isso faz que você não tenha uma igreja de gente que não fala, que não pondera, que não pontue, entendeu? Então lá na Reno todo mundo fala, todo mundo abre a boca, todo mundo discute, todo mundo concorda, discorda. E eu tenho que ensinar também as pessoas a conviver num ambiente onde há discordância. Porque foi criado no Brasil uma falsa ideia de que se há uma discordância nós não podemos caminhar juntos. Entende? E dependendo no que a gente discorde, a gente pode continuar caminhando juntos sem nenhum problema. Com e certeza. a gente vai discordar. Eu penso o seguinte, eu sou o pastor da igreja, eu não concordo com tudo que acontece lá, imagina o resto. Entende? Então, ou seja, faz parte do ambiente coletivo que você aprenda a lidar com as diferenças, né? Então eu promovo muito isso, que as pessoas aprendam a lidar com as diferenças, né? Mas ainda eu vejo muito dessa cultura, se eu não concordo, eu não vou ficar. E desde que você não discorde dos pontos essenciais, eu acho que a discordância é muito sensata, saudável, e mesmo quando você discorda de pontos essenciais ou elementares, o que pode talvez limitar a sua caminhada, não por nós, mas talvez pela pessoa, ela vai se sentir menos, talvez, inclusa, menos parte daquilo tudo. Para nós, não muda nada, ela continua ali. Geralmente é eles que partem, né? Porque eu discordo disso, eu vou ficar menos ativo, vou servir menos, mas não é nosso coração. Nosso coração é que as pessoas possam discordar abertamente, livremente. Ou seja, eu não concordo com a opinião de todo mundo, mas eu daria a minha própria vida para que todo mundo tivesse o direito de dar sua opinião, como dizem os grandes pensadores, né? Sim, eu acho assim, ó, hoje em dia nós vivemos num mundo muito polarizado, ou é isso ou é aquilo, e que falta muito respeito
Eu acredito que numa democracia nós temos que respeitar as opiniões alheias. E ninguém consegue agradar todo mundo, nem Jesus conseguiu agradar a todos, ser um consenso. Então eu vejo muito assim, principalmente os cristãos, qualquer coisinha, qualquer vírgula na comunicação que acontece, ele já quer trocar de igreja, e isso acaba sendo um ciclo vicioso que ele nunca para em lugar nenhum, porque é importante entender que existe diferenças, tem que respeitar as diferenças e também tem que se respeitar. Eu acredito que as lideranças, muitas vezes a pessoa tem uma prepotência assim de querer saber mais do que a pessoa que Deus colocou naquele lugar ali e que tem uma jornada, tem uma caminhada. Ninguém está no altar do nada. E às vezes as pessoas se convertem hoje e já querem saber tudo amanhã. Existe uma curva de aprendizado, existe uma maturação para tudo na vida, até mesmo para os negócios. A pessoa assim, vou botar um negócio, nunca estudei sobre esse negócio e quero ser próspero, não deu certo, E por acho que quê? magicamente vai dar certo. Nada magicamente dá certo, tudo existe uma curva de aprendizado, é uma preparação. Acredito que para tu subir num púlpito pela primeira vez, tu passou muitos anos dentro de um chão de uma igreja, ouvindo, aprendendo, buscando a palavra, errando. E é o que te dá autoridade para falar depois, né? Exatamente, porque se tu não participa da batalha, como é que tu vai querer opinar sobre alguma coisa? Eu costumo dizer que quem não sabe ouvir não deve ter o direito de falar. Exatamente. Porque para você falar, o que te dá autoridade para falar é o tempo que você passou sentado ouvindo, né? É assim tudo na vida. Você vai para a faculdade, depois você se torna uma autoridade em qualquer área da ciência que você tenha estudado, porque você passou lá 5, 6 anos estudando. Entende? Você vai para o médico e o médico fala para você o que você tem que tomar de remédio, ele não fica te explicando nada, ele diz, toma tal coisa. Te dá a receita, você vai lá. Por quê? Porque você sabe que o que deu autoridade para ele fazer isso foram 8, às vezes 10, 11 anos de estudo. Entende? Então, quando a pessoa quer cortar esse caminho, ela se torna perigosa, né? Porque ela pode se tornar uma pessoa que sabe um pouquinho de tudo, profundamente de nada, quer dar palpite em tudo, levando as pessoas para o buraco. Então, eu penso que nada substitui esse tempo de aprendizado, de crescimento, né? Esse tempo de sentar, aprender, estudar, ele é imprescindível na vida da igreja. Eu passei mais tempo na minha vida estudando e aprendendo do que ensinando, até agora. Então, vamos ver quando eu ficar um pouquinho mais velho se muda isso. Mas até agora eu passei mais tempo aprendendo. E comecei, ajudando a carregar massa, concreto, para poder fazer laje de igreja. Comecei limpando banheiro, né? Ninguém começa falando para o público. É exatamente sobre isso. Às vezes a pessoa busca o altar, mas antes de tu estar no altar, tu vai pegar a vassoura e vai varrer a igreja, né? Exatamente. Por causa que tudo tu tem que servir para buscar uma posição de liderança. Se começa servindo, e eu acredito que a responsabilidade só aumenta, né, pastor? Porque na medida que tu vai crescendo, a tua responsabilidade também cresce, e é tudo sobre servidão. Não se trata do posicionamento que eu tenho, mas sim da responsabilidade que eu tenho, do que eu carrego. A responsabilidade, ela aumenta. Eu acho muito interessante essa forma que tu quebra esse paradigma do terno e da gravata. Eu me lembro que na parte empresarial, eu trabalhava de terno e gravata, e daí tinha determinados clientes que foi orientado assim, quando tu for falar com aquele empresário, ele não é o cara do terno e gravata. Tu vai ter que botar uma roupa um pouco mais informal para tu conseguir te aproximar e te conectar dele. E eu acho que é um pouco sobre isso, porque às vezes tu vê um pastor e aquele pastor parece que ele não se conecta contigo. E daí quando tu chega ali despojado, né, de boné, é algo assim que tu atinge todas as pessoas de certa forma se conectam contigo, e aquilo fica mais leve. Tu quebra um pouco daquela questão assim, eu estou aqui e vocês estão aí. Tu fica de igual para igual com as pessoas, e tu consegue prender elas de algo assim. Isso. Mas é para mim. De forma... Isso acontece, né? Porque você humaniza a figura pastoral, é óbvio que é uma proximidade maior, mas também você deixa muita gente ofendida, né? Todo mundo que gosta não, porque o religioso, por exemplo, ele tem essa necessidade de que aquele que fala com ele seja maior que ele. Então, a religiosidade aqui no sentido pejorativo e negativo da palavra, porque tem a religiosidade boa também, a boa religiosidade, mas a religiosidade como os protestantes evangélicos no Brasil conhecem, ela é
um câncer na vida da igreja, porque essas pessoas, elas têm necessidades mais desses símbolos de poder do que da pessoa de Jesus. E como a Reino é uma igreja que decidiu dar evidência à pessoa de Jesus, e é Jesus a nossa mensagem, a nossa pregação, é Jesus a nossa comunicação toda, ela é voltada para a pessoa de Jesus. Nós expressamos a esse Jesus. Enquanto a igreja, tradicionalmente, né, de sistema, ela expressa o ministro, não é Jesus. Ou seja, é a igreja do pastor fulano de tal, não é a igreja de Jesus Cristo. Então, veja, a Reino, a maioria das pessoas que falam da Reino não sabem que eu sou o pastor da Reino. Por quê? Porque a igreja não trabalha promovendo a imagem do pastor. Então, isso já muda tudo. Porque quando a igreja expressa um homem, ela é uma igreja infantilizada, uma igreja fácil de você manipular. Nós somos uma igreja que leva as pessoas a pensarem, que confronta, que ajuda os adolescentes a terem opiniões, né? E a dar a sua opinião, a ser livre para falar. Então nós somos uma igreja que estimula muito o pensamento, e que esses pensamentos sejam, de alguma forma, expressados pelas pessoas sem que elas sofram retaliações, perseguições por colocarem sua opinião, por colocarem a sua forma de enxergar o mundo. Pelo contrário, a gente junta tudo isso para tentar viver melhor em comunidade. A gente une todas essas expressões de pensamentos para tentar viver melhor em comunidade. E a Reino é uma igreja muito diferente. Quando você falou em altar, né? Eu fico pensando, você vê que nós removemos esses símbolos de poder. Na Reino nós temos um ensinamento de que ninguém marca lugar, ou seja, ninguém pode deixar ali a bolsa, o negócio, porque se ficar a gente tira. Quem pegar a fila e entrar primeiro, ou seja, vai sentar na frente e vai assistir a reunião na frente. Então, se você quer sentar na frente, basta você chegar mais cedo. Qualquer pessoa. Nós entendemos o seguinte: se você tem fome de Jesus, a ponto de chegar antes, de pegar uma fila, você tem que ficar na frente. Então, a gente não remove as pessoas da frente para pôr o pastor para sentar. O pastor chegou atrasado na rede, senta no chão, senta na escada, senta no palco, senta em qualquer lugar, mas ninguém remove ninguém para sentar um pastor que chegou atrasado, entende? E nós temos isso desde que a gente era uma igrejinha de 100 e poucas pessoas, né? A gente sempre foi assim. Nunca na Reino eu me lembro de ter sido diferente disso. Então, raramente a gente reserva algum lugar. Geralmente é quando vem algum convidado de fora, que a gente segura 2, 3, 4 cadeiras ali para essas pessoas. Mas é muito raro mesmo. Porque até quando vem amigos de fora, eu não reservo nada. Só com pessoas que a gente não tem muito relacionamento, que a gente está conhecendo, né? E a gente acaba reservando ali um lugar para essas pessoas estarem na frente. Mas a Reino sempre foi uma igreja assim, muito livre nisso. Eu me lembro de uma menina aqui da nossa igreja que esteve lá no Upper Room, nos Estados Unidos, no Texas, em Dallas, e ela ficou assim, assustada, porque ela chegou, tinha uma filona gigantesca para entrar, e quando eles entraram, estavam os lugares tudo marcados, ninguém podia sentar nos lugares. Foi um negócio assim, que ela assustou, porque a Reino nunca teve isso. Nós não somos assim, a Reino não tem esse tipo de coisa. Você vê que o pastor nunca teve uma cadeira para ele, então por aí já começa o exemplo. A igreja vai sempre valorizar a pessoa que tem fome e que chega primeiro, e que se esforça para estar ali, porque quer receber de Deus, quer receber uma palavra de Jesus. E na Reino nós temos uma linguagem diferente. Por exemplo, a gente não chama o altar de altar, porque nós entendemos que altar é um lugar onde se matava os animais no Antigo Pacto, ou se levava comida para Deus, as ofertas de manjares, as ofertas de alimento, e isso é um altar. Você não vê essa ideia do altar no Novo Testamento, a partir da igreja, né? Ou seja, a eclesiologia do Novo Testamento, o altar não cabe. Então a gente chama de palco. Por quê? Porque o sagrado não é o lugar, são as pessoas. Nós é que somos sagrados. Deus habita em nós, Deus não habita no prédio da Reino. Se a gente sair de lá, amanhã virou uma balada, entendeu? Porque é um lugar estratégico e alguma balada vai pegar com certeza. Ainda mais agora que o ponto ficou conhecido, famoso por causa da igreja. Sim. Antes era uma concessionária de carro. Alguém vai alugar aquilo lá, vai fazer uma balada e tá tudo bem, porque é um prédio. O que é sagrado são as pessoas, é o lugar onde Deus habita. Deus habita nos nossos corações, Deus habita em nós. Nós somos sagrados. E quando você precisa viver uma reforma, e quando nós nascemos bem na pandemia, nós entendemos que nós estamos nascendo em um tempo de reforma, você precisa ter uma mudança de linguagem, né? Isso aconteceu na Reforma Protestante e está acontecendo agora com a Reino também. Por exemplo, quando a gente ia na igreja, a gente ia à missa, né?
e agora a gente vai aos cultos depois da Reforma Protestante. Sim. Ok? E na Reino nós vamos às reuniões. Por quê? Porque a palavra culto aparece pouquíssimas vezes no Novo Testamento, né? Geralmente se referindo à nossa expressão de culto, e também quase sempre numa linguagem figurada para serviço, né? Para o nosso serviço ao Senhor. E sempre que a igreja se unia, né? A Bíblia chama reunião. Então a igreja sempre se reunia. Então nós também usamos esse termo, né? Um termo que é mais neotestamentário, que é a igreja se reúne. Então nós chamamos de reuniões os cultos. Não que seja errado dizer culto, né? Mas nós chamamos de reuniões para que, primeiro, fique mais alinhado ao Novo Testamento, e segundo, para que também quebre essa ideia daquela igreja sistemática de onde a gente veio. Então a gente quer mostrar para as pessoas que nós somos uma igreja cultural. Somos uma igreja com a mesma essência, o mesmo coração da igreja antiga, mas que lidamos com o mundo pós-moderno, que lidamos com uma sociedade que hoje precisa de uma linguagem um pouco mais adequada, como já precisou no passado. Não é? Isso não é novidade nem invenção da Reino. Sempre que há uma disrupção e há uma reforma, tem que haver uma mudança de linguagem. Então, ao altar a gente chama palco, né? Porque o altar do Senhor é os nossos corações. É onde Deus recebe de verdade o que Ele quer, que são sacrifícios vivos, santos, agradáveis a Deus. Com certeza. É muito interessante até tu falar isso, porque recentemente eu estava lendo uma matéria sobre a Reino que eles justamente abordavam, né, essa questão das nomenclaturas, das reuniões e tudo. E é muito bom ouvir todo o embasamento teológico, toda a explicação que tem por trás disso, porque às vezes vem um jornalista e larga uma explicação que não tem fundamento algum, querendo achar, não, porque ele não gosta de chamar de culto, porque ele quer falar de uma outra forma, e na verdade tem toda uma explicação, todo um embasamento sobre isso, e eu gosto muito de falar. Às vezes a pessoa fala assim, pô, Thiago, às vezes tem convidado que vem aí, o cara fala, e tu não fala. Cara, quando tem um convidado na minha frente que eu tenho a possibilidade de aprender, isso já fica de lição para você, escute. Escutar faz muito bem, a gente aprende muito escutando. E tu é uma grande enciclopédia, Thiago, veja, ambulante, né? Você não tem mais do que 2 ou 3 citações da palavra culto no Novo Testamento. E todas as vezes que se fala da igreja em unidade, a igreja reunida para adorar, o termo usado vai ser reunião ou reunir. Então a igreja sempre se reúne. Então, ou seja, a comunidade de fé, desde o princípio, lembrando, né, que você não tem igreja desde o início, né? Porque a igreja não é igreja desde o início. Como começa a igreja? A igreja começa com uma facção do judaísmo, né, declarando que encontraram o Messias que Israel esperava. Ou seja, a religião judaica espera um Messias. E as pessoas dessa religião, parte dessas pessoas dizem que o encontraram. E que esse Messias é um certo homem chamado Jesus, que nasceu para eles em Nazaré, né? Nós sabemos que teologicamente, biblicamente, Jesus nasceu em Belém, mas para aquelas pessoas daquele momento é um galileu, do norte de Israel, de uma cidade chamada Nazaré, uma cidade que não tem nenhuma importância política, não tem nenhuma importância social. É uma cidadezinha pequena de camponeses, praticamente todos analfabetos, de onde não se podia vir qualquer coisa muito especial. Dali vem o Jesus de Nazaré. Esse Jesus de Nazaré, que é aclamado por outros judeus como o Messias, e que é depois pregado dentro das sinagogas judaicas pelos seus discípulos como sendo o Messias de Deus, que nos evangelhos de Marcos, nos evangelhos de Mateus, no evangelho de Lucas, não é declarado Deus, né? Mas é um homem espiritual e um homem que vai ser elevado ao status de Deus com a sua paixão, na sua morte, sepultamento, principalmente na ressurreição e na ascensão. Ou seja, você tem o que nós chamamos na teologia de baixa cristologia, ou seja, é um homem que é elevado ao status de Deus, totalmente diferente do evangelho joanino, né? Esse evangelho joanino, esse evangelho que nós temos estudos recentes, né, modernos, que apontam para que o fato de que essa comunidade que produziu esses textos joaninos é uma comunidade não da Judéia, mas uma comunidade que vivia na Ásia Menor.
Então são textos, o Evangelho de João, de pregações. Então são pregações para aquele povo ali, né, no ano 90 depois de Cristo, 95, até o ano 100 ali, para aquelas pessoas específicas, dentro do que eles viviam, das necessidades que tinham, das demandas que existiam ali. Então esses textos são produzidos, e eles são produzidos e redigidos ali na Ásia Menor. Essa redação de João é totalmente diferente da redação dos textos que nós chamamos sinóticos, né? Marcos, Mateus e Lucas. Ele já apresenta Jesus como Deus, declara Jesus Deus, Deus mesmo. E mais, declara que esse Deus se fez carne. Enquanto os outros apontam um homem que é elevado ao status de Deus, João fala de um Deus que se faz homem, de um Deus que se faz carne, de um Deus que deixa a sua habitação celestial e vem habitar com os homens através da sua encarnação, por meio, né, do sopro do Espírito Santo no ventre da Virgem Maria, e ele vem então habitar em nosso meio. O termo que vai ser usado em João, um termo lindíssimo, né, que ele tabernaculou entre nós, ou seja, ele veio como santuário de Deus entre nós, e Deus nele, né, ou seja, ele carregava toda essa vida de Deus, toda essa natureza divina, que na cruz vai ser liberada a nós. Quando ele na cruz verte sangue e água, o sangue é a vida humana que é derramada em nosso favor por causa dos nossos pecados, para a purificação dos pecados, para a salvação do homem, e a água para nos encher de vida, da vida divina, dessa natureza nova, dessa nova criação que também sai dele. Então veja, no Antigo Testamento, Deus fez todas as coisas por último homem. Nesse novo pacto, nessa nova aliança, Deus primeiro cria o novo homem, e a partir desse novo homem ele faz toda a nova criação. Então é a partir de Cristo que tudo vem a existir. Então veja, quando eu olho para esses textos joaninos e vejo esse Deus que se faz homem, esse Deus que não tem qualquer dificuldade de deixar a mesa da ceia, colocar em si uma faixa, pegar uma bacia com água, descer ao pé dos seus discípulos para lavar os seus pés, eu entendo que a Igreja Reino, ela se inspira aí para servir pessoas. Ou seja, tudo que nós fazemos porque amamos Jesus e amamos as pessoas, senão nada tem sentido para nós. Somos uma comunidade que vive essa expressão de servir. Então nós temos no nosso meio essa cultura do voluntariado. Somos quase 1000 voluntários na igreja, todo mundo servindo gratuitamente, ninguém com salário. Essas pessoas servem porque amam a Jesus, porque amam servir pessoas, porque amam pegar as bacias, descer aos pés dos discípulos e lavar seus pés. Então é uma comunidade de serviço, é uma comunidade entregue a servir o próximo. Claro, não somos uma igreja perfeita, mas somos uma igreja muito saudável. Mas a igreja de Jesus não era perfeita, tinha um Judas, né? A igreja de Paulo não era perfeita. Tinha lá alguém que dormia com a mulher do próprio pai, né, na igreja de Corinto, e todas as igrejas que Paulo fundou tinham muitas dificuldades. Então a igreja é cheia de dificuldades porque lida com o ser humano. E um ser humano que é salvo para Jesus, mas que passou a sua vida vivendo afastado de Deus normalmente. Sim. Normalmente, comumente. E esse que agora se aproxima de Deus, ele se aproxima de Deus porque tem um coração voltado para Deus, está apaixonado pelo Evangelho, mas ao mesmo tempo ele tem uma mentalidade mundana, né? E quando eu digo mundana, é uma mentalidade totalmente secular, desassociada da ideia religiosa, do sacro, do santo, entende? Do que é religiosamente belo. Eu acho assim, pastor, que o maior desafio nós temos o primeiro contato com Deus na igreja, né? O primeiro amor. E eu acho que o maior desafio é, assim como um casamento, que a gente tem aquele período da paixão, e depois que a gente fortalece realmente o amor e o companheirismo, e aquilo toma uma real forma de tu te doar para aquela pessoa, de tu entender aquele teu elo, aquela tua ligação. Acho a mesma coisa que o nosso relacionamento com Deus. E o maior desafio, eu queria te perguntar isso, pegando um pouco o empresariado. Nossa região aqui é uma região de grandes empresários, a maioria das pessoas aqui são empresários, e eu acho que o maior desafio é conciliar esse amor, esse entendimento de servidão, de igualdade com a posição do homem. Porque o homem, ele por sua natureza, ele é orgulhoso e ele tende a se exaltar, a exaltar a figura do homem. Eu sou o empresário, eu tenho tal título, eu tenho tal poder. E
isso acaba afastando ele do propósito de Deus, né? Do propósito de igualdade, de servidão. Como que tu trabalha com esses empresários, com esses homens, para que eles consigam conciliar esses valores com o seu posicionamento? Porque tu falar isso para alguém que é humilde, eu acredito que seja muito mais fácil de tu trabalhar isso com alguém que tem uma grande posição de poder, uma grande posição social. Então veja, nós temos uma fórmula para isso, né? Colocando Jesus na frente como exemplo. Ninguém é maior que Jesus. Uhum. E a gente coloca ele na frente. E se você coloca Jesus na frente, você tem um líder, que é Jesus, que te inspira a servir. Então, ou seja, nós tínhamos ali na igreja, servindo com a gente, hoje esse irmão está morando nos Estados Unidos, mas tínhamos um empresário aí que faturava mais de R$1 bilhão por ano, okay? Servindo igual todo mundo. Às vezes saía da cadeira, sentava no chão para que outras pessoas pudessem se assentar, porque a igreja cresceu muito, a gente recebia visitantes, e como em qualquer casa, você recebe uma visita, o melhor lugar é para visita. Então eu já vi várias vezes esse empresário faturando mais de R$1 bilhão por ano, se assentar no chão, comprar sanduíche no McDonald's e ir lá distribuir para as pessoas que estão servindo. Entende? Então, na rede nós temos empresários, advogados, médicos, policiais, todo mundo servindo como voluntário. Ou seja, independente do que você faça na Reino, você é um voluntário. Empresários que faturam como esse aí, mais de R$1 bilhão por ano, na Reino ele é um voluntário e está servindo. E por quê? Porque Jesus é o modelo de todos nós. Jesus é o líder de todos nós. Não, o líder da igreja não é Eduardo Reis. O líder da igreja é Jesus. Entende? E debaixo dessa autoridade representativa, porque ela não me pertence, é que eu vou tentar organizar a comunidade como uma liderança, ok? Mas entendendo que o líder supremo e primeiro da igreja é Cristo Jesus, não eu, não um homem. Sim. E quando você põe Jesus na frente, quando Jesus é a inspiração, quando Jesus é o modelo, as pessoas se submetem e elas também servem, porque não é por imposição, não é porque elas estão atrás de cargos ou de chegar em algum lugar, não, é porque elas estão vendo que o próprio Senhor Jesus, ele deixou a mesa, ele pegou uma toalha, se cingiu com essa toalha, tomou uma bacia e foi lavar os pés dos seus discípulos, então, e ensinando que quem quer ser maior no reino precisa ser o menor. E como nós temos essa consciência de reino como igreja, então nós também usamos esse exemplo de Jesus para descer, lavar os pés das pessoas, entendendo que sendo menor é que a gente, no reino de Deus, vai encontrar um lugar melhor. Com certeza, é muito sobre isso, e isso mostra, né, o amadurecimento da tua fé. Um outro grande desafio que as pessoas têm é a questão da leitura da Bíblia, porque muitas vezes, às vezes, as pessoas desprezam a leitura da Bíblia. Vão ler livros, existem excelentes livros, eu mesmo gosto de ler muitos livros de vários autores, de vários pregadores, mas a Bíblia é indispensável, a Bíblia é a palavra de Deus, então tu não pode deixar de ler a palavra de Deus, é o nosso alimento espiritual, né? Deus deixou ali para a gente fazer a leitura, e sabemos que tu é um grande estudioso da Bíblia, é um dos cernes da tua igreja, esse estudo bíblico. Eu queria que tu falasse um pouquinho a tua atuação no estudo bíblico e qual é que é a importância para o cristão de manter sempre a sua leitura da palavra. Ok. A Bíblia, para o protestante, infelizmente, ela não está no lugar que deveria estar no coração da maioria, pelo menos, dos protestantes. A Bíblia, ela é a palavra de Deus, e não só a palavra de Deus, ela é a palavra de Deus em linguagem humana. O que é muito mais poderoso do que simplesmente ser a palavra de Deus. Porque, sendo a palavra de Deus em linguagem humana, é acessível a mim. Deus se torna acessível. Porque Deus não é acessível. Ele se torna acessível quando a sua palavra atinge esse lugar de linguagem humana, que se torna compreensível. Porque a própria Escritura afirma que Deus nunca foi visto por ninguém. E se Deus nunca foi visto por ninguém, ele só é revelado através do Filho, ou seja, é em Jesus que nós vamos enxergar Deus. É em Jesus que vai existir a possibilidade de ver a Deus. Eu vejo a Deus quando eu vejo a Jesus, quando eu vejo o Cristo.
E é nesse Cristo que esse Deus é expressado. Não há outra forma de enxergá-lo. Só vê a Deus quem vê seu Filho. Quem consegue enxergar o Filho, vê o Pai. E é por meio das Escrituras que esse Filho nos é revelado. É por meio das Escrituras que ele é revelado a cada um de nós, porque a palavra de Deus, em linguagem humana, torna acessível o Filho de Deus. Torna acessível a pessoa de Deus. Ou seja, porque Jesus é Deus, né? Ele é uma só pessoa, mas tem duas naturezas. Ele tem uma natureza humana, tem uma natureza divina, portanto ele é totalmente homem e totalmente Deus. Então é uma pessoa, Jesus é uma só pessoa com o Cristo. Jesus, o Cristo, Cristo aí em grego, né? Vem do hebraico Messias, quer dizer ungido. Então Jesus, o ungido de Deus, que também é filho de Deus, é assim que começa no Evangelho segundo Marcos, que é o Evangelho de Jesus. Ou seja, o que tem em Marcos como conteúdo são os ensinamentos de Jesus, que foram nos transmitidos segundo os ensinamentos de Marcos por essa comunidade marcana. Essa comunidade marcana que vai produzir e vai redigir esses textos, vai dar a autoria a Marcos, mesmo que a autoria historicamente não seja dele, provavelmente não seja dele, mas vai dar porque a autoria dos livros bíblicos não é porque o cara pegou a caneta e começou a escrever. A autoria é porque os ensinos são dele. E nós estamos apenas sendo os redatores desse ensino que veio de Jesus e nos foi passado segundo Marcos. Essa comunidade marcana vai produzir esses textos. Então, o que é, infelizmente, a Bíblia Sagrada não ter no coração do cristão o lugar correto, né? Porque essa ideia de que a Bíblia é um livro que caiu do céu, né? E de que não teve um processo de produção, e que esse processo, apesar de divino, né, e reconheço totalmente divino, mas esse processo divino passou pelo homem, ou seja, Deus usou os homens como instrumentos para produzir esses textos. Se a gente não percebe isso, a Bíblia, como escritura, nunca vai ter no coração do protestante um lugar onde se abra amplamente para o estudo profundo. Então fica sempre muito raso e muito místico, entende? Uhum. Não que seja errado, né? Porque a fé cristã por si só já é mística. Mas o que eu estou dizendo é que há momentos que nós temos que ter o conhecimento de como tudo aconteceu, para que você saiba da razão da sua fé, para que a defesa da fé seja possível, para que a apologética da fé, né, perdão, a apologética dessa fé seja possível, ok? Então, nem sempre o cristão tem esse lugar de clareza das Escrituras, nem do cristianismo, de como nasceu, da história do cristianismo, ou dos múltiplos cristianismos, porque eu não sei se você sabe, existem muitos cristianismos, né? O cristianismo protestante não é o único, e nós temos no Brasil a presença muito forte do cristianismo católico romano, né? Do cristianismo católico de Roma. Mas existem outros cristianismos, né? Existem cristianismos mais antigos até do que o católico, que é o copta, o siríaco, o ortodoxo grego, o russo, né? E temos o católico romano também, que é um cristianismo antigo. Mas nós temos múltiplos cristianismos, tá? Temos cristianismo aí que as pessoas nem imaginam. Ou seja, o mundo cristão ele é muito mais amplo do que o que você consegue perceber no Brasil, que é uma fagulha. Uhum. E é muito interessante essa questão das variações e até mesmo da questão da Bíblia, das traduções e de uma série de coisas que estão ligadas a ela, né? E até aproveitando, tu que é um grande estudioso da Bíblia, pegando a parte da Bíblia hebraica e aquilo que se fala, né? Que nem do Mar de Junco e as passagens ali principalmente de Moisés, o que a gente pode se basear do que se é que tem como a gente se basear no que é certo, o que não é, quem é que está certo, quem é que não é, qual a tradução, o que foi mudado, porque às vezes vem assim, não, essa tradução que tu tem não é bem assim, porque no original falava desse jeito, já não era isso, era aquilo, e daí acaba às vezes criando alguma confusão, né? O que eu acredito que é mais importante a gente perceber? É perceber por que esses textos foram produzidos.
qual é o intuito dos textos? Ou seja, o intuito desses textos é serem pedagógicos, ou seja, o intuito dos textos é que eles ensinem. E se esse texto é um texto pedagógico e ele quer ensinar, ele também tem uma didática. Então você vai encontrar uma didática ali na redação, na produção dos textos. Então, ou seja, ele é um texto pedagógico, ele busca ensinar algo, ok? E esse ensino do texto é que não pode ser comprometido, ou seja, a mensagem. Não aquilo que nós chamamos de a periferia, ou seja, essas questões de traduções, e que quando um brasileiro vai falar de Bíblia, a primeira coisa que ele precisa entender é que a Bíblia não foi escrita para os brasileiros. Ou seja, esses textos não foram produzidos para nós. Nós não éramos os destinatários primários desses textos, ok? Tampouco foram escritos em português. Ou seja, então nós temos aí o Velho Testamento escrito em aramaico, em hebraico, né? Há estudos de que até uma possibilidade de outros dialetos antigos estarem envolvidos aí. Então, veja, então você tem um texto que depois ele vai ser traduzido para o grego. No momento em que o cristianismo não existia, esses textos já existiam, ok? Então são textos do Antigo Testamento, são textos mais antigos do que a própria igreja. Esses textos são judaicos, ok? São utilizados no judaísmo. Não são os únicos textos, os canônicos. O judaísmo ele usa mais textos, e você pode falar judaísmos também no plural, porque você tem muitos judaísmos. Eles usam mais textos do que os que são canônicos, né, que fazem parte do cânon, que fazem parte desse conjunto de livros que compõem a Bíblia. Esses textos antigos, eles passaram por tradição oral por muito tempo, né? Ou seja, você tem a revelação de Deus, quando Deus vai lá e se revela, por exemplo, a Moisés e fala com Moisés. Isso depois é transmitido para o povo de forma oral. E essa tradição oral, ela dura muito tempo até a produção dos textos. Entende? Você vê isso também presente no Novo Testamento. Por exemplo, se você lê os evangelhos, você nunca vai encontrar Jesus dizendo, vai e escreve. Sim. É sempre vai e diga, vai e fale. Entende? Porque não tinha essa tradição da escrita. A maioria das pessoas naquele momento eram analfabetas, não conseguiam ler e escrever. Então, os textos tinham que ser lidos para as comunidades por aqueles que sabiam ler. Ou seja, aqueles que sabiam ler tinham que ler publicamente. Daí vem a ideia dos púlpitos também, né? Onde você lê o texto para as multidões. Mas veja, o que eu vou tentar te explicar? Que para aquelas comunidades não era diferente do que é hoje para nós. Ou seja, muito do que foi construído ali, claro, a essência é o ensinamento de Jesus, okay? Mas isso está nos sendo transmitido por inspiração do Espírito Santo, por meio de uma comunidade inteira. Ou seja, o Evangelho de João que nós estávamos falando recentemente. Você tem ali sinais de que aqueles textos não foram produzidos por uma só pessoa. Sinais claros no texto de que esses textos não foram produzidos por uma só pessoa. Então, veja, essa comunidade joanina que vai produzir esses textos joaninos, esses textos são pregações daquela comunidade para aquela comunidade, visando as demandas e o ensino necessário, né, a pedagogia necessária para aquela comunidade naquele momento. Quando você entende isso, você pega a mensagem que está sendo transmitida para aquela comunidade e aí você traz essa mensagem para ser aplicada no dia de hoje. Não é diferente do que um pregador faz, porque quando eu vou lá pregar sobre as bodas de Caná, João capítulo 2, ok? Eu levo menos de 2 minutos para ler o texto e prego 40 minutos. Da onde vem os outros 38 minutos? Vem da interpretação. Da percepção que eu tenho, ok? Disso tudo. Então, os ensinos de Jesus é a mesma coisa. Ou seja, toda a percepção da comunidade, está ali no texto. Tanto de como ensinar, o que ensinar, por que ensinar. Então você pega a comunidade joanina, ela vivia ali vários conflitos. A comunidade joanina vivia um conflito com os discípulos de João Batista. Então era um conflito muito claro, está ali no texto, explícito para todo mundo ver, que existia um conflito com os discípulos de João Batista, existia um conflito com os judeus daquele momento, porque, veja, naquele momento, né,
no ano 90 ali, esse pessoal era visto como sendo uma ramificação do judaísmo que começou a caminhar por um outro caminho, a ponto de eles serem chamados de seita. Uhum. Né? A seita do caminho, a seita dos nazarenos. Então eles eram chamados de seita, ou seja, eles são uma facção do judaísmo que se apartou dos outros por terem entendido que encontraram o Messias, que os judeus esperam até os dias de hoje, né? Naquela época esperavam e continuam esperando. Jesus não foi o único, né? Os cristãos não foram os únicos a dizerem que encontraram o Messias, mas Jesus foi o único que morreu, ao terceiro dia ressuscitou, e que permaneceu, como Gamaliel falou, né? Que se é de Deus vão permanecer, ninguém vai poder pará-los. Então veja, são essas características que nós não podemos fechar os olhos, né? Para essas realidades, para essa realidade de como tudo aconteceu. Então tinha ali o conflito com os judeus, então você vai ver em muitos momentos no Evangelho de João, esse conflito ali de forma muito evidente, muito clara. Tinha também o conflito com os docetistas. Quem eram os docetistas? Era dentro desse grupo tinha um outro grupo que eles diziam e reconheciam que Jesus tinha um corpo, mas que esse corpo não era 100% humano como o nosso. Ele era um corpo meio que espiritual. E esses docetistas foram combatidos dentro dessa comunidade joanina. Veja, é uma comunidade de fé que está na Ásia Menor, ok, vivendo essas realidades múltiplas aí, de conflitos com os discípulos de João Batista, conflitos com os judeus, conflitos com os docetistas, e eles precisam defender. E por que a cristologia aí é tão forte? Justamente por causa dos docetistas. Ou seja, se esses caras estão dizendo que Jesus não é homem, ou seja, que ele é um corpo espiritual, nós precisamos deixar claro que Jesus é Deus, mas um Deus que se fez homem. A ponto dos escritos joaninos afirmarem que se você não reconhecer Jesus Cristo encarnado, você nem procede de Deus. Entende? E essa cristologia, e João, diferente dos outros evangelhos, tem uma teologia muito sofisticada. Entende? É uma teologia muito, muito rica e muito sofisticada. Se você não olha para tudo isso, e ignora tudo isso, você transforma os textos em um amuleto. Se transforma a Bíblia Sagrada em um amuleto. E a Bíblia não é um amuleto, ela é uma revelação preciosa, né? Ou seja, ela carrega essa revelação preciosa, tangível, acessível ao homem, mais do que só tangível, ela é tangível e acessível ao homem, porque é a palavra de Deus em linguagem humana, eu posso compreender essa linguagem. Eu acredito até que as pessoas façam um pouco uso e não entendam o poder que tem as escrituras, porque está tudo ali. Que nem, por exemplo, até voltar aqui ao empresário. Mas quando você entende que a Bíblia é um livro de Deus que caiu do céu, e você é um jovem, chega na faculdade e vai enfrentar um professor de história, ele geralmente vai destroçar a fé desse jovem evangélico. Porque como ele não está preparado para dialogar com a ciência que nós chamamos de história, esse professor geralmente vai desacreditar a Bíblia para ele, mostrando para ele historicamente que nada disso pode ser verdade e tal. Porque ele não entendeu que a Bíblia esses textos, eles não têm o objetivo de serem históricos. Ou seja, eles são muito mais teológicos do que históricos, né? Então, o Evangelho de João a gente chama de histórico querigmático, né? Ou seja, ele tem a história como fundo, de fundo ali, mas ele não se propõe a fazer história no sentido, né, da ciência. O que ele se propõe é a ser pedagógico e a ensinar os ensinos de Jesus através dessa comunidade. Eu acho que é uma maneira que foi colocada no papel aquilo que Jesus ministrou, o que realmente ele queria dizer. Que nem se a gente for aplicar alguns textos para a nossa vida, né? Que nem Esaú, tu não vai trocar a tua primogenitude por um prato de lentilha. Então, se tu lê a Bíblia e entende aquelas lições e aplica para a tua vida, consequentemente tu vai ter uma vida bem equilibrada, tu vai ter uma vida bem sucedida, porque está tudo escrito ali. Deus deixou isso para nós e a gente só não acessa isso porque a gente não quer, e muitas vezes as pessoas não entendem que ler a Bíblia não é uma coisa religiosa, é algo que é
pro engrandecimento dela, do conhecimento dela, o fortalecimento dela, tá tudo ali escrito, é só ela fazer uso daquilo que Deus deixou para nós. Ou seja, um dos berços do cristianismo é a Europa. E a fé na Europa, ela foi quase aniquilada. Em algum momento, os europeus perderam quase que completamente a fé por causa das guerras, né? A Primeira, Segunda Guerra Mundial. Diante daquela dor, as pessoas desacreditaram em Deus. E isso que tornou a Europa, hoje, em sua grande maioria, um povo frio, insensível para Deus. O que aconteceu na Europa está, de alguma maneira, iniciando na América do Sul, só que não é como na Segunda Guerra. Hoje é uma guerra ideológica, política, social, ok? E, principalmente, digital, porque o digital deu voz a muita gente. E as pessoas, elas, como eu disse antes, elas sabem um pouquinho de tudo, profundamente de nada. E o pouquinho que elas acham que sabem, elas acabam usando para dar suas opiniões. E nessas múltiplas opiniões se divide todo mundo, ninguém chega à profundidade de nada. E se você não chega à profundidade, você não consegue viver a prática. Uhum. E não havendo prática, não há experiência, e não havendo experiência, não há fé. E isso que tu falou é muito profundo, porque hoje as pessoas, elas não buscam qual é que é o embasamento da fonte da informação. Se está na internet é verdade. Eu caio de paraquedas num vídeo, escuto uma pessoa falando alguma coisa e não vou atrás, não leio, e aquilo passa a ser uma verdade. E o que é pior, eu vou falar para outras pessoas e outras pessoas vão passar a crer nessa falsa verdade. E como diz o ditado, né, uma mentira contada muitas vezes por muitas pessoas acaba se tornando uma verdade coletiva. E as pessoas têm se perdido muito nisso, por isso que eu acredito que é muito importante elas terem acesso a uma boa fonte de conhecimento, não somente lendo a Bíblia, não somente na igreja, mas também se valendo, né, de cursos, buscando um pouco mais, se aprofundando um pouco mais nisso. Exatamente. Eu penso que hoje as pessoas recebem as opiniões mais de forma posicional do que pelos argumentos. Ou seja, o certo ou errado para as pessoas depende mais de posições que elas tomam do que do argumento em si. Então veja, eu tive a minha fé julgada, né? Eu tive julgada a minha fé, meu conhecimento bíblico, por ser amigo do Pablo Marçal e por ter feito uma viagem com ele para o Oriente Médio. Nós visitamos o Egito, visitamos Israel, visitamos a Jordânia, visitamos a Grécia, visitamos a Turquia, ou seja, nós fizemos o caminho da Bíblia, andamos por todas as terras onde a história bíblica é contada. Ou seja, e por estar posicionado perto dele, ok? Já fui alvo de um preconceito incrível. Então veja, ninguém buscou querer conhecer mais profundamente os meus pensamentos, o que eu penso sobre cada coisa. Não, só julgaram se está com o Pablo Marçal é um herege. Se eu falo sobre racismo, eles já me chamam de esquerdista. Ou seja, eu sou negro, sofro racismo, não posso falar dele porque isso não é pauta da direita. Uhum. Quer dizer, então, ou seja, se eu sou um negro de direita, eu estou proibido de falar de racismo. É mais ou menos assim. Por quê? Porque fizeram do racismo uma pauta ideológica política. Ou seja, e é uma coisa tão séria para você transformar isso em ideologia política, né? Ou seja, você não pode falar sobre ação social porque senão você parece de esquerda. Se você fala sobre crescer, sobre empreender, você é de direita, então a esquerda já está contra você porque você falou em empreender. Os argumentos são ignorados e as pessoas definem quem você é, ou seja, por quem você está perto, pelas pautas que você defende, e virou essa bagunça, essa bobagem, para mim é uma bobagem, entendeu? O evangelho está acima de tudo isso, a Bíblia para mim está acima de tudo isso, a fé cristã está acima de tudo isso, são valores muito mais elevados que não devem ser nunca avaliados de forma posicional, mas os argumentos precisam ser primeiro ouvidos, né? Nós estamos num momento no país que ninguém suporta ouvir ninguém, só querem falar. Sim, exatamente o que está falando, e o que eu fico mais admirado é que principalmente o posicionamento cristão, um posicionamento pró-família, é aquele que é mais duramente criticado. Que nem eu aqui tenho um posicionamento, eu tenho um posicionamento a respeito do papel do homem.
porque o homem ele tem que assumir o seu papel na sua família, ele tem que assumir o seu papel como sacerdote, submisso ao Senhor, mas ser um sacerdote na sua casa. O homem tem que orar pela sua família, o homem tem que edificar a sua família, e hoje em dia a grande sociedade quer enfraquecer a figura do homem, porque tu enfraquecendo o homem, tu adoece a família. Então isso é algo sistemático, e toda vez que se levanta uma pessoa para falar dessas questões, vem uma multidão para querer se lançar contra. Mas eu acho que é muito importante, até para as pessoas que estão nos ouvindo, que eu acredito que nesse momento de avivamento que nós estamos passando, é preciso se tomar uma autoridade, e o povo de Deus tem que se levantar e tem que sim expressar suas opiniões. Não é para a gente se esconder, não é para a gente ter medo, a gente tem que, obviamente, respeitar todas as autoridades. Não estou aqui pregando nenhuma forma de desrespeito, mas nós temos que sustentar e levar a palavra boa para as pessoas, porque se a pessoa só come lixo, como é que ela vai se alimentar? Tiago, pensa, eu hoje, um homem com 47 anos, aprendi desde muito cedo que no Brasil as opiniões são punidas. As pessoas sempre foram punidas por dar opinião. Eu aprendi cedo, eu nasci na ditadura militar. Eu ingressei na escola 3 anos depois que a ditadura acabou. Eu escrevi uma redação. E nessa redação eu terminei com a frase: nesse Brasil que nunca vai para frente. Veja, a minha condição social, naquele momento, a realidade que eu enxergava e enfrentava não me dava esperança de um futuro melhor. Ainda que esse futuro melhor pudesse ser percebido e visto por alguém que tivesse socialmente, intelectualmente muito mais preparado que eu. Eu estava na 4ª série, terminando a 4ª série para ir para o colégio, né? Naquela época eu saía da 4ª série e ia para o colégio, deixando de ter uma só professora para ir ter vários professores. E aquela professora que eu amava, que era para mim uma figura assim, de tudo que era bom e perfeito, né? Uma família perfeita, uma condição social que eu sonhava. Aquela professora escreveu com a caneta vermelha na minha redação. Ela escreveu assim, você é muito pessimista. E eu não sabia o que significava pessimismo. Tinha 10 anos. Estava na 4ª série. Menino pobre de uma cidade pequena, no interior de Minas Gerais. Mas pela afeição da professora, que eu tanto amava, eu entendi que aquilo não era bom. Ou seja, a minha opinião não foi discutida, a minha opinião não foi bem recebida. Aliás, eu fui punido. Eu fui punido com aquela caneta vermelha, porque a caneta azul é para as coisas boas e a vermelha para as coisas ruins. A azul para a nota boa, a vermelha para a nota ruim. Então, veja, ali já há uma mesmo que talvez ela não tivesse essa intenção, mas houve ali uma grande violência, né? E uma tentativa de castrar a sua capacidade de opinar. E a escola no Brasil que eu cresci, ela sempre fez isso, ela sempre puniu a opinião. Ela nunca foi aberta para ouvir a opinião de ninguém. Sempre você tinha que andar dentro do que foi planejado para você. Então eles tinham, inclusive as professoras têm um plano de ensino, então você tinha que andar dentro do plano. Saiu do plano, você apanha, você é punido, entendeu? O início da democracia talvez para ela fosse tão esperado, tão desejado, se relatava com tanta esperança de futuro, só que as realidades muito distintas as minhas com a dela, entende? Então, como do lugar de onde eu falo ela não enxergava, eu fui punido. Sim. E é assim até hoje. Então, no Brasil, todo mundo tem medo da opinião. Pastores, então, eu nunca vi um povo mais covarde. Porque o cara depende de uma merrequinha para viver, que a igreja paga para ele fala tudo que está no script. Se sair do script e o pessoal não gostar... Então, veja, eu sou meio que rebelde nessa questão. Eu sempre fui, desde criança, desde os 10 anos. Isso é uma característica de mim, porque mesmo sabendo que as opiniões serão punidas, eu sempre tive a coragem de dar a opinião. É muito importante e é indispensável que homens como o senhor, eu me coloco aqui também na frente desse microfone, temos que nos posicionar e precisamos combater essas falsas verdades. Outra forma também que a gente tinha discutido até em off aqui e que me preocupa muito é a formação acadêmica dos nossos jovens, porque hoje existe um movimento muito grande e bem organizado de se passar uma tendência errada para esses jovens, né? Ensinar
princípios distorcidos, eles começam a destruir a família nas escolas, sobretudo na faculdade, então, que nem se fala, que 90% delas têm altos índices de drogas e de uma série de outras práticas negativas que eles incentivam ali. Então, eu acho que é muito importante a figura também do povo cristão se unir à igreja, os líderes espirituais, os empresários, a iniciativa privada, para que a gente possa ter uma atuação nessa formação desses jovens, né? Porque isso é o futuro do nosso país. Tiago, veja bem, eu penso que nós, hoje, como igreja, mandamos jovens para a faculdade que não sabem ler a Bíblia. E por que eles não sabem ler a Bíblia? Porque nós enchemos eles de crenças e dogmas e enviamos para a faculdade com uma teologia sistemática baseada nas nossas crenças, nos nossos dogmas. Crença é crença, ok? E o dogma é uma verdade para mim, que não vai ser para a universidade, não vai ser para o professor que eu vou ter que aprender com ele, ok? Esses dogmas serão ali instantaneamente desacreditados quando se provar que eles são oriundos de crenças e de crenças que foram definidas por minha comunidade de fé. Ok? Então nós decidimos que a salvação não se perde e vamos decidir que nós vamos crer nisso. Ok? E a gente vai lá e pega 50 versículos bíblicos que colaboram com isso e a gente produz uma teologia sistemática, ou seja, que colabora ou que mostra que essa nossa verdade é o certo. Só que aí a outra comunidade de fé decide que a salvação se perde. E ela vai juntar os mesmos 50 versículos bíblicos que corroboram com a ideia de que se perde. E vai produzir uma teologia sistemática, mas tudo isso baseado em quê? Na crença, que vai se tornar um dogma, ou seja, uma verdade que ninguém quer discutir. Então, se eu não estou aberto a discutir, eu nunca vou poder saber se isso é certo ou errado. Vai ser sempre um objeto de crença, ok? Oriundo de uma crença. E é assim que nós mandamos eles para a faculdade, cheios de crenças e dogmas. Chega na faculdade, ele vai entender que ele tem pouca teologia bíblica, ou seja, pouca capacidade de ler a Bíblia, de entender aqueles textos dentro de conceitos e princípios básicos da teologia bíblica, que é o conceito de para quem esses textos foram escritos, quando foram escritos, quem é o autor, quem é o destinatário, qual que é o objetivo do texto. Então, ou seja, coisas básicas de interpretação de texto, nosso pessoal, quando chega na faculdade, não sabe nada. Por quê? Porque eles estão cheios de crenças e dogmas e vão ser lá militantes das crenças dos seus dogmas, mas quase nunca capazes de fazer uma leitura. Aí você pega um bom professor, bem preparado, ok? Que conhece a história do cristianismo, que conhece os processos de formação dos textos, e aí acabou a fé. Se ele é mal intencionado e está sendo usado por algum partido ou por alguma ideologia, vai destruir a fé desses meninos, que é o que tem acontecido. Eles ficam pensando que a Bíblia caiu do céu, entendeu? Chega na faculdade com esse pensamento, chega lá, os professores falam, não, não caiu do céu não. Ó, quem produziu esse texto foi isso aqui veio daqui, isso aqui veio daqui, isso aqui historicamente provado que esse texto foi tirado desse lugar e colocado na Bíblia, aquilo foi assim, e ele não sabe nada sobre isso, o que acontece? O professor está certo, eu estou errado e acabou, meu pai é fanático, meus crentes da minha igreja é tudo louco, e eu não vou ficar envolvido com o cristianismo como eu era não, a paixão vai desaparecer porque ele não sabe da razão da fé. Com certeza, e isso são os médicos que nós vamos formar, que vão nos atender, isso são os juízes, né? Está aí em evidência o nosso país, obviamente não vou entrar nos méritos aqui, mas esse é o tipo de profissional e o tipo de caráter, porque não adianta tu ter um grande profissional academicamente falando, se esse profissional não vem seguido de princípios e valores, e é isso que hoje mais fere no nosso país, não só no nosso país, né? A nível mundial. Aí os nossos líderes religiosos são rápidos para abrir a boca para dizer que são conservadores, mas no fundo são fundamentalistas, e esse fundamentalismo é o pai da ignorância, e essa ignorância vai custar a vida dos nossos filhos na faculdade no sentido evangélico, né, de que eles vão se perder e vão deixar o cristianismo, vão deixar a sua fé, ou vão viver uma fé fria, em que eles nunca vão combater por ela porque não entendem. Foram cheios de crenças e dogmas que quando eles chegam no mundo, essas crenças, porque estão aqui no mundo cristão, estão protegidos, mas quando eles chegam no mundo secular, essas crenças são combatidas, facilmente se prova de que isso tudo não passa de crença e que crença não significa nada para ninguém, a não ser para quem crê, entendeu? E aí acabou.
vão ter ou filhos que não vão ser mais cristãos, ou que vão ser cristãos frios que nunca vão querer se meter em discutir, em argumentar, porque não só não são capazes de fazê-lo, como foram desencorajados na faculdade porque foram vítimas de ridicularização, de bullying e de várias questões que vai fazer que quando ele se torne um profissional, um adulto, ele não queira mexer nisso. Então o que você mais vê hoje é médico, não fala de igreja, não fala de fé, é advogado, não vão falar disso, não. Por quê? Porque sofreram, entende? Foi gerado um trauma e esse trauma vai, de alguma forma, ser expressado na sua vida como profissional, como um afastamento de questões religiosas. Com certeza, e eu acredito que o maior plano, a maior organização é deixar os cristãos dentro da igreja mortos, porque é muito mais fácil tu lidar com um bando de cristãos mortos dentro da igreja do tu querer mostrar um levante contra a igreja. Nós temos que furar a bolha religiosa e dialogar com as demais ciências e entender que a Bíblia e a mensagem divina é muito maior do que todas essas ciências, entende? E que a única coisa que essas ciências fazem a cada dia, se nós formos preparados para mostrar, é comprovar que a Bíblia Sagrada está certa, que a revelação de Deus é correta e que não há erro nela. Com certeza. Pastor, eu queria te agradecer pelo Muito teu obrigado. tempo. Eu sei que tu já está com a agenda apertada. Se o senhor me permite, eu queria só fazer aqui um quadro que nós temos, que é 1 minuto, ele é 1 minuto mesmo. Eu vou fazer algumas perguntas com respostas rápidas com o senhor, pode ser? Pode ser, claro. Então, começando, qual é que é o erro que mais afasta o cristão de Deus? Eu diria que são as expectativas em homens e não colocar sua fé em Cristo em prática na igreja. Quando eu vou viver em comunidade, a minha expectativa está no ministro, e ao invés de ter uma expectativa no ministro, eu deveria ter fé em Cristo, entende? Isso vai acabar em algum momento dando errado, vai ser trágico e vai afastar a pessoa de Deus. Certamente, já diz, maldito o homem que confia no homem, né? Temos que olhar a Deus e buscar sempre Ele em primeiro lugar. Por que pessoas trabalham duro e são mal-sucedidas? Eu penso que isso está ligado à mentalidade, né? Porque nós temos que ser, fazer e ter. Eu faço porque eu sou, eu não faço para ter. Ter tem que ser o resultado do que eu faço porque sou. Aí eu tenho. Quando eu não sou, ou não sei quem sou, e só faço para ter, isso a Bíblia diz que me afasta da riqueza. Não é isso que está dito? Quem busca enriquecer empobrece. Você não se resume no que você faz para ter. Por quem você é que você faz. E o que você faz tem como consequência o ter. Quando não é assim, quando nós mudamos a ordem disso, ou seja, a gente trabalha muito e não produz nada. Certamente, eu acredito que o sucesso e a recompensa é consequência, né? Porque a mentalidade fica comprometida. Sim. Se bem que quem trabalha muito, né, geralmente a palavra pobreza vem de improdutividade. Ou seja, e riqueza vem de produzir. Ou seja, você produziu, alguma riqueza vai vir. Só que às vezes a gente tem o poder de produzir riqueza, mas não tem o poder de gerir por causa da mentalidade. Então, o que você produz sai pelos seus dedos. Então, não quer dizer que essa pessoa que trabalha muito não está produzindo, só quer dizer que ela não fica com essa riqueza, porque a mentalidade dela faz com que ela expulse essa riqueza da vida dela o tempo todo. Muitos cristãos estão dentro da igreja e relatam que não têm ou que carecem dessa conexão com Deus, querem essa proximidade. Como que o cristão consegue essa proximidade com o Senhor? Em coisas que nós não conseguimos mais fazer, como aquietar o coração, buscar o silêncio, a solitude, contemplar, ler as escrituras. Então, essas coisas básicas, simples, é que geram conexão com Deus. Então, ou seja, quando eu não consigo mais estar sozinho, refletir, contemplar, ler, dificilmente eu vou ter uma conexão com Deus. Certamente, eu acredito que dedicar tempo de qualidade, as pessoas dedicam muito tempo para muitas coisas na vida e o tempo que elas dedicam a Deus é mínimo e ainda querem conhecê-lo intimamente. Veja, todas essas coisas que eu falei são anti-ansiedade.
E a Escritura diz que na ansiedade Deus não fala. Então, se você quer ter uma relação profunda com Deus, você tem que eliminar a ansiedade da sua vida. Com certeza. O senhor é um grande entendedor das Escrituras. Se fosse para deixar um versículo, uma passagem para as pessoas que estão ouvindo, qual tu deixaria? Vou deixar o que está escrito na conclusão de João, o Evangelho, é que todos esses sinais fez Jesus para que creais que ele é o Messias, o Filho de Deus. Não tem outro motivo para Jesus fazer sinais, a não ser para que você creia que ele é o Messias, o Filho de Deus. Ou seja, os sinais não são para melhorar a nossa qualidade de vida, mas para que a nossa fé esteja firme em que Jesus é o Filho de Deus, que desceu do céu, encarnou, viveu entre nós e, tendo sido morto, ressuscitou ao terceiro dia e está à destra da majestade nas alturas. Toda a razão dos sinais é crer em Cristo. Eu vou à igreja para aprender a crer em Cristo, não para conquistar coisas. Com certeza. É só pelo alto preço que ele pagou, já merece todo o nosso amor, toda a nossa devoção. Quando há um alinhamento no espírito, na alma e no corpo com a realidade sagrada de Jesus, o homem tem uma tendência a viver melhor em todos os aspectos da sua existência. No aspecto espiritual, no aspecto da sua psique, da sua alma, das suas emoções, dos seus sentimentos, da sua razão, da sua capacidade intelectual e também nas coisas materiais. Com certeza. E para a gente finalizar, pastor, qual foi o testemunho ou a experiência mais impactante que o senhor teve em todos esses anos de caminhada com Cristo? Eu vou citar um testemunho bíblico, que também está no Evangelho de João. Nas bodas de Caná, esse casamento que aconteceu na Galileia, em Caná, na cidade de Caná, na Galileia, em que, ao acabar o vinho, a mãe de Jesus, Maria, vai até ele para que ele pudesse, de alguma maneira, fazer alguma coisa. E ele vai dizer o seguinte: mulher, não é chegada a minha hora. A hora de quê? A hora de padecer. Não é chegada a hora ainda de eu derramar meu sangue. Mas, não obstante, ela diz aos servos que fizessem tudo que ele pedisse. E o que ele pediu é que trouxessem as talhas. E eles trouxeram 6 talhas. Essas talhas servem para as abluções, para lavagens cerimoniais. Então, ali as pessoas lavavam suas mãos e seus pés para ficarem puras para os rituais. Então, essa liturgia da purificação do Antigo Testamento, da lei de Moisés, passa por essas talhas de pedras, por esses grandes jarros de pedras, onde as mãos eram lavadas, os pés eram lavados. Veja, então isso não é um lugar de onde você vai tirar água para beber. E eles trazem 6 talhas. 6 aí fala do número do homem, também aponta para o 6º dia da criação. João está intimamente ligado ao Gênesis. Também fala do 6º dia teológico em João, porque aí esse casamento vai acontecer no 6º dia teológico. Fala do homem, 6 é o número do homem. E essas talhas, elas servem para purificar. Elas têm água para purificação, mas estão vazias. Quando Jesus fala com Nicodemos no capítulo 3 de João, veja, essas bodas de Caná está no 2, e no capítulo 3 há um diálogo entre Jesus e Nicodemos, em que Jesus fala que é necessário nascer da água e do Espírito para entrar no reino de Deus. E quando ele fala nascer da água, ainda que quase todo mundo pense no batismo cristão, a igreja não existia cristianismo, não existia batismo cristão. Ele está falando de Ezequiel, quando lá no texto de Ezequiel ele diz que eu vos purificarei com água, removerei o coração de pedra, darei um coração de carne, colocarei dentro de vós o meu espírito. Então essas águas purificadoras, que já nas talhas de Moisés não tinham. Então Jesus manda colocar água nessas talhas. E são essas águas de Jesus que purificam até na lei. Mesmo no Velho Testamento, se há purificação, são pelas águas de Jesus, não pelas águas da lei. Não. Então Jesus manda colocar água nessas talhas,
E depois chama alguém e vem os servos. Ele diz que eles peguem um copo, tirem água dessa talha e levem para o mestre-sala. E aí eles tiram a água da talha, levam para o mestre-sala. Quando o mestre-sala recebe o cálice e ele bebe, ele diz, mas vocês deixaram o melhor vinho para o final? Nossa. Porque a água desse cálice tinha se transformado em vinho. O mestre-sala não sabia de onde o vinho vinha, mas os servos sabiam que da talha tiraram água, não vinho. Então, no caminho, em algum momento, antes dele beber, aquela água do cálice, não das talhas, como as pessoas pensam, se transformou em vinho. E esse vinho fala da alegria da nova aliança, a alegria do novo pacto, a alegria que nós teríamos, né, na morte de Jesus, no derramar do seu sangue, na nossa libertação do pecado. Ou seja, esse para mim é o testemunho que mais marca a minha vida como cristão, de que Jesus provê a nossa alegria por meio do seu sangue. Com certeza, ele provê em tudo, nos pequenos detalhes. Pastor, é uma imensa alegria tê-lo recebido aqui. Alegria minha. Um podcast é muito pouco, já fica o convite aqui, porque ficou muitos assuntos que eu queria tratar contigo. Quando você quiser. E queria agradecer demais, que Deus continue abençoando ricamente esse ministério. Vamos estar visitando novamente lá a Reino. E antes de finalizarmos aqui, gostaria de estar lhe deixando alguns presentes aqui para o pastor. Obrigado. Aqui uns energéticos para manter a sua energia, tu que vive uma rotina de bastante viagens aí. E aqui, ó, aqui para dar uma acalmadinha, pessoal. Agora de noite chega lá depois do muito culto, obrigado, ó, tomar um chazinho, de camomila. Eu amo camomila. Dar aquela relaxada. Obrigado. E mais uma vez te agradecer imensamente pela tua presença aqui, muito nos honra, tenho certeza que o nosso público aí vai aprender, vai crescer muito com essa conversa. Mais uma vez que Deus lhe abençoe, e se eu quiser estar finalizando com as pessoas que estão ouvindo, nessa câmera aqui, sua saudação final, por gentileza. Quero agradecer muito a oportunidade, Thiago, de estar nesse podcast, de você ter feito esse convite, eu vim com certeza com muita alegria e com um desejo profundo do meu coração em ser útil. De forma muito humilde eu quero agradecer, quero dizer a todo mundo que está nos ouvindo que de tudo que nós falamos aqui hoje, eu acredito que o que nós devemos deixar marcado nos nossos corações e devemos buscar viver é o exemplo de Jesus, que deixando a mesa se cingiu com a toalha, tomou a bacia e foi lavar os pés dos seus discípulos. Nós existimos como empresários, como homens, como família, como povo, para servir pessoas. E é para isso que Deus nos unge. Deus nunca ungiu ninguém para si mesmo. Deus sempre ungiu alguém para servir um povo. E é por isso que nós existimos como igreja nessa cidade, por isso que eu existo como ministro aqui, para servir pessoas, queremos servir pessoas. Os empresários mais bem-sucedidos do mundo são aqueles que aprenderam a achar soluções para as pessoas, a servir pessoas. Então, essa é uma chave de riqueza e de prosperidade para os empresários. Aprender a servir pessoas, porque é em servir pessoas que está o segredo da prosperidade vinda da parte de Deus. Deus nos abençoa quando nós aprendemos a ser solução para as multidões, para as massas, a servir as pessoas. Amém, é para isso que nós viemos para servir. Muito obrigado, pastor. Vou estar deixando para vocês as redes sociais do pastor, tem grande conteúdo ali. O pastor, além de ser um grande mentor, tem seus cursos, tem os livros também, fica aqui a recomendação. Também vou estar deixando linkado aqui o perfil da Reino, conheça a Reino, você vai gostar muito da experiência, o pessoal vai te receber muito bem lá. Obrigado pela sua audiência, não deixe de curtir e comentar esse vídeo, se inscrever no canal também, nos vemos numa próxima, até mais.